Bom dia a todos, eu sou o Kleber da Marijane. Bom dia, eu sou a Marijane do Kleber. Nós agradecemos pelo convite e pela oportunidade de poder estar falando com vocês. Nós meditamos bastante, pensamos como o tema era livre, pedimos a Deus que nos iluminasse e para a gente ficou muito claro que nós deveríamos continuar na trajetória nossa junto à pastoral, nas preleções que nós temos feito nos encontros de casais, que é falando um pouco sobre o abuso de álcool, de drogas e de outras compulsões, e nós achamos por bem seguir como embasamento bíblico a passagem em Efésios, capítulo 5, que a Marijane vai ler para a gente aqui. Bom, Efésios capítulo 5, versículos de 15 ao 20. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Então, essa passagem serviu como base. A Marijane foi fazer compra semana passada de supermercado e ela, chegando em casa, fez uns comentários que ela ficou assim, preocupada porque viu que as pessoas estavam colocando muitas bebidas alcoólicas nos carrinhos de compra. E esse momento que nós estamos passando, em que eu costumo dizer que a pandemia emocional ela poderá ser pior do que a pandemia do vírus, né? E as pessoas numa situação dessa de desespero podem às vezes começar a abusar das bebidas alcoólicas e ao invés de resolver um problema, a gente pode estar criando outros problemas, né? Eu estava comentando com a Marijane, com os filhos, nas nossas reflexões que nós temos feito, que essa pandemia emocional, ela está trazendo uma desestabilidade emocional para a gente. No início, quando nós começamos a ficar aqui em casa, né, em reclusão, a gente acompanhava muitas notícias de televisão, pelo celular, pelo WhatsApp, e aí eu fiz uma comparação, porque eu estava me sentindo mal, como se eu estivesse embriagado por esse monte de notícias falsas, criando um pânico que não deveria criar. E aí, usando então essa passagem, fazendo essa alusão da bebida alcoólica com essa desestrutura emocional que nós estávamos vivendo com essas notícias, nós, na nossa reflexão, não, nós também temos que ter serenidade nesse sentido e paramos de ficar vendo muitas notícias, muitas coisas, e é impressionante como isso nos ajudou muito. Nós ficamos emocionalmente mais tranquilos. Esses dias que nós estamos dentro de casa, para a gente tem sido excelente do ponto de vista de convívio familiar. Nós estamos tendo a oportunidade de passar praticamente o dia todo com os filhos, com o neto, e isso tem melhorado muito o relacionamento meu com a Marijane, de nós dois com os nossos filhos, com o nosso neto. Nós temos aproveitado muito esse momento para nós fazermos as nossas orações, intensificar as nossas orações em famílias, fazemos meditações, partilhamos muito os nossos sentimentos em família, sentimentos em relação ao que está se passando com a gente, com o Brasil, com o mundo nesses dias, e isso tem nos ajudado a passar com uma certa sobriedade por esses momentos difíceis que todo mundo está passando. Nós não estamos alheios ao que poderá acontecer, porque é importante, nós sabemos que nós vamos passar por momentos um pouco mais difíceis. Nós, graças a Deus, a gente tem condições de estar em casa e tem condições de suprir essa nossa casa com aquilo que nós necessitamos no nosso dia a dia,
mas sabemos que tem muitos irmãos por aí que estão numa situação difícil e que vão passar por uma situação difícil. Nesses momentos, mais do que nunca, a gente tem que estar atento, porque se nós trouxermos álcool e droga para o nosso dia a dia, ao invés de enfrentarmos a nossa nova realidade, de resolvermos os nossos problemas, nós podemos estar criando mais problemas, né? Então, o que eu gostaria de passar para vocês é mais ou menos nesse sentido, de não deixar essa pandemia emocional prejudicar o nosso relacionamento familiar, o relacionamento com outras pessoas. Nesse momento em que a gente não tem condições de estar saindo de casa, mas aconteceu alguns fatos muito interessantes aqui comigo, com a Marijane, que a gente estava falando que nós poderíamos nas nossas redes sociais partilhar um pouco dos nossos sentimentos, e isso poderá ajudar outras pessoas, assim como a gente também ouve outras partilhas. Nós estamos num grupo do WhatsApp em que uma senhora que nós não conhecemos, só para citar como exemplo, lá do interior paulista, ela estava num estresse emocional tão grande e ela postou nesse grupo uma partilha de desespero. E aí a gente mandou mensagens para ela e daí a pouco nós percebemos que na realidade o que ela queria era simplesmente partilhar, esvaziar aquele sofrimento. Tem uma mulher de 77 anos, sozinha dentro de casa, sem contato com a única filha que tem já há algum tempo que não conversa com essa filha. Ela entrou numa paranoia e só da gente estar partilhando com ela, trocando informações com ela, a gente sentiu que ela ficou mais leve e ela no final já estava até sorrindo nas suas partilhas. Então eu acho que nós poderíamos fazer a nossa parte dentro de casa, mas tendo possibilidade também ajudar outras pessoas da maneira como nós podemos ajudar, porque nós vamos passar por momentos um pouco difíceis e se nós não nos atermos à nossa sobriedade emocional, nós vamos ter o mesmo problema que o álcool e as drogas têm trazido para muitas famílias. Era isso que eu gostaria de partilhar com vocês. Muito obrigado. Inclusive aqui diz um trechinho, mas procure entender o que o Senhor quer para que façamos, né? Às vezes no momento a gente volta só pra gente, num egoísmo total, né? Nossa, e agora o que vai acontecer comigo? Como que vai ser minha vida? O que vai acontecer? Então a gente precisa realmente entender o que Deus quer pra gente, o que Deus quer que a gente faça. E quando a gente ajuda o outro, a gente leva, nem que seja um oi, bom dia, para uma outra pessoa que está nessa situação como essa senhora, é gratificante demais, é uma graça que a gente recebe, que quando você faz o bem para o outro, esse mesmo bem volta para você. É um alívio, o coração da gente fica mais leve e é Deus fazendo a parte dele através da gente. Então eu agradeço muito também pelo convite, que a gente pôde falar um pouquinho do que está acontecendo com a nossa família, né, como que a gente está. E graças a Deus está tudo certo, a gente está bem e a gente está rezando muito por todos e que a gente vença essa fase, né, e que a gente possa realmente transformar o nosso coração. Obrigada. Obrigado. Fiquem com Deus.